Na volta dos titulares, Flamengo vence o Vasco só por 1-0, mas foi dono da partida de maneira absoluta. Vou explicar para vocês o porquê que isso aconteceu. Fala, galera boa! Aqui é o Dieguinho Fly, seu canal RD Flanovel, e você é mais do que bem-vindo. Então, ó, já dá aquela moral, cola o dedo no like, se inscreve se ainda não for inscrito no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha para você não perder nada, tá? Então, faz tudo aquilo que eu sempre peço para vocês não perderem um conteúdo nosso aqui, porque a gente sempre fala de Flamengo da melhor maneira para vocês. E meu pai tá com um belo de um soninho ali, porque foi o que eu senti ontem, assistindo o jogo do Flamengo depois do jogo lá finalizado. Eu assisti tudo com tranquilidade, senti um belo de um sono, dormi tranquilo, porque o Flamengo fez o que dele se esperava. Na volta dos titulares, o Flamengo venceu por 1-0, só não foi mais, porque o goleiro do Vasco não permitiu. Léo Jardim mostra mais uma vez que vai ser bastante exigido ao longo da temporada, quando começar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. E não, pera, o Vasco não joga Libertadores, então vai ter que assistir da televisão. Então, pra vocês, sinto muito. Brincadeira, não sinto não. Mas a brincadeira começa com o Flamengo voltando com os titulares. Só que o Jorginho, pai, e o Arrascaeta, e você também que tá em casa, não jogaram. O Arrascaeta ainda não tá 100% e o Jorginho não pôde jogar. Sabe por quê, pai? Não. Tirou o siso. Com 34 anos o malandro ainda tem o siso, né? Não, tinha até ontem, né? Tirou, não pôde jogar. A parada é a seguinte, galera. O Flamengo entrou em campo com Rossi, Emerson Royal, que fez uma bela partida, Vitão, que fez uma bela estreia também, Léo Pereira, ainda um pouquinho sem ritmo, sem tempo de bola, mas não comprometeu, e o Daniel Salles, improvisado na lateral esquerda. Eric Pulgar, que já voltou tomando cartão amarelo, normal, Everton Araújo e o Carrascal. Na frente foram Plata, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, que enquanto teve fôlego fez uma belíssima de uma partida, galera. Aí, enquanto a energia vai bombando por aqui, no intervalo entraram o Pedro no lugar do Bruno Henrique e o Alexandro no lugar do Daniel Salles. Aí o Flamengo passou a jogar melhor ainda pelo lado esquerdo. Não que estivesse jogando mal com o Daniel Salles, mas uma coisa é você ter um jogador de ofício na posição e outra coisa é você ter um jogador improvisado, certo? Beleza. O Bruno Henrique não tinha condição de jogar mais do que 45 minutos, foi bem. Não como a gente está acostumado a vê-lo nos clássicos, mas foi bem. Ali o Flamengo melhorou o lado esquerdo porque o Cebolinha já ia para aquele setor. E o Flamengo ganhou um centroavante de ofício. Alexandre e Cebolinha fizeram uma dobradinha boa. Mas quando o Cebolinha faltou fôlego, entrou o Samuel Lino, que perdeu gols cara a cara ali também. E o Pulgar, com cartão amarelo, saiu dando vaga ao Léo Ortiz, jogando de zagueiro. Zagueiro não, de volante, perdão. Não é a dele, mas ele faz muito bem. E ainda entrou o Luiz Araújo, no segundo tempo, no lugar do Carrascal, que foi o autor do gol. No primeiro tempo, o Flamengo só não fez 1 ou 2-0 por causa do goleiro Léo Jardim, como vou demonstrar nas estatísticas, que foi o grande personagem do jogo pelo lado do Vasco, evitando uma goleada verdadeira no jogo de ontem. Mas no segundo tempo, o técnico Fernando Diniz atrasou a volta em 5 minutos do intervalo e com isso tentou manter o mesmo esquema de saída de bola, não se fechou para contra-ataque e numa jogada com o Carrascal, o Barros atinge o jogador do Flamengo na panturrilha, né? Foi na panturrilha, né? Pela solada, você chegou a ver o lance? É. Então, assim, ele acabou pegando o jogador do Flamengo, recebeu o cartão vermelho direto das mãos do árbitro Bruno Arleu de Araújo, que ontem não complicou a partida, nem para um lado nem para o outro. De início, a galera estava comentando que a expulsão do jogador do Vasco foi rigorosa, mas não foi, galera. Pegaram o frame lá certinho da câmera, vocês vão ver aí, ouviram já nos vídeos ao longo das resenhas esportivas de ontem e de hoje. E acabou que ele foi bem expulso, sim.
o Vasco não teve mudança no time logo de cara. Depois ele tira o GB e põe o Hugo Moura para recompor ali a dupla de volante. Tá? Fez isso. E depois ele tentou colocar o David no lugar do Nuno Moreira para dar um pouco de puxada de contra-ataque, porque só o Andrés Gomes conseguia ser o jogador veloz do Vasco. O Flamengo já colocava a marcação nele e o Vasco acabava, a verdade é essa. E depois ele tentou tirar o Coutinho mais pro final do jogo. Certo é que as mudanças propostas pelo Fernando Diniz não deram certo dessa vez. E o Flamengo venceu e venceu bem. Só foi 1-0 por causa do Léo Jardim, mas o Flamengo aí soma 3 pontos, chega a 4 pontos em 4 jogos no Campeonato Carioca. Já sai daquela parte incômoda do fim da tabela. Já falei pra vocês, o Flamengo vai classificar com relativa tranquilidade. Não importa como começa, mas sim como termina. Ano passado foi a mesma coisa e a gente acabou campeão carioca pela 39ª vez. E esse ano a gente vai ser campeão de novo. Mas vai dar um pouquinho mais de trabalho na final, porque o Fluminense está se reforçando e montando um time interessante. O principal concorrente do Flamengo desse ano é o Fluminense, certo? Vou falar pra vocês que o Flamengo joga com o Fluminense domingo, Fla-Flu, no Maracanã. E depois disso, o Flamengo já estreia quarta-feira no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo fora de casa. São Paulo ontem que perdeu de 3-2 em casa para a Portuguesa de Desportos, a Lusa do Canindé. E o São Paulo também está sem presidente. Tinha tido negócio lá da votação do Júlio Casares, que renunciou de maneira oficial ontem. E o São Paulo está à deriva. E o Flamengo não pode ressuscitar mais um time à deriva, tá certo? Enfim, agora é prestar atenção no Fluminense, que joga com Nova Iguaçu hoje, joga com a gente no domingo. E a gente precisa de mais uma vitória para chegar aos 7 pontos no Campeonato Carioca, no Grupo B. Tá certo, galera? Vamos passar as estatísticas aqui para vocês entenderem o que foi esse jogo de ontem. Posse de bola, 61% do Flamengo, 39% do Vasco. Grandes chances, uma do Flamengo, uma do Vasco. Total de chutes, 32 do Flamengo e 1 do Vasco. Deixa eu dar uma olhada nisso daí, que eu vou te falar uma coisa pra vocês, galera. O Flamengo foi dono absoluto do jogo e chama a atenção que o Flamengo tava com o quê? 10, 15% da capacidade física dos jogadores. Até porque o Flamengo voltou a treinar no dia 12, 13 de janeiro, depois de entrar de férias no dia 18 de dezembro. Foi um dia depois do jogo com o PSG pela final do Mundial de Clubes da FIFA. E o Flamengo produziu o que produziu. Não é só porque o Vasco teve um jogador expulso, não. Mas o Flamengo já vinha produzindo isso com os dois times completos. E o jogo, como eu falei, não foi mais por conta do goleiro Léo Jardim, que evitou que o Vasco apanhasse mais do Flamengo ontem, né? Mas segue aí, pai. Defesa do goleiro, 0 do Flamengo, 10 do Vasco. Escanteios, 12 do Flamengo, 0 do Vasco. Faltas, 15 do Flamengo, 10 do Vasco. Passes, 603 do Flamengo, 402 do Vasco. Desarme, 19 do Flamengo, 17 do Vasco. Faltas, tiro direto, 10 do Flamengo, 15 do Vasco. Esse critério de faltas, tiro direto, é porque o Flamengo sofreu 10 faltas, então acaba invertendo, tá? Eu achei que o Flamengo tinha sofrido mais faltas do que o time do Vasco ontem, mas a gente vê que não. O Flamengo já na imposição parou o jogo mais vezes e o Vasco sequer conseguiu respirar ontem. Tentava sair jogando, errou várias vezes na saída de bola curta do Fernando Diniz. Ele não abriu mão do plano de jogo dele ontem, o que pra nós acabou sendo muito bom, né? E o Flamengo, se vocês observarem, o goleiro Agostinho Rossi foi um mero espectador, não fez nenhuma defesa. O Vasco só teve uma finalização para fora no primeiro tempo, que foi a do GB, que se ele capricha um pouco mais, poderia levar certo perigo ao gol do Flamengo.
e uma bola na trave, mas o árbitro já tinha parado com o impedimento assinalado. E o Rossi só serviu para cobrar um tiro de meta ontem no primeiro tempo, que foi após essa finalização do GB. O Léo Pereira errou algumas jogadas ontem por causa do tempo de posse de bola, mas a zaga do Flamengo ela não foi exigida, ela não foi pressionada. E voltar na temporada num jogo de exigência baixa, como foi o Vasco, o pessoal fala, clássico dos milhões, isso e aquilo. Galera, infelizmente para a torcida do Vasco, eu não vou mentir aqui para vocês, mas infelizmente para a torcida do Vasco, o Vasco não foi o que outrora foi contra o Flamengo. Não foi competitivo, não fez do jogo um clássico, ontem foi um jogo de um time só. Segue, pai. Cartões amarelo, 2 do Flamengo, 0 do Vasco. Foi o Emerson Royal e o Eric Pulgar que receberam cartões amarelos ontem. Cartão vermelho, 0 do Flamengo e 1 do Vasco. Curiosamente, o Vasco só teve um cartão, que foi o vermelho do Barros. Total de chutes, 32 do Flamengo, 1 do Vasco. Esse 1 do Vasco foi o do GB que eu já falei pra vocês. E o Flamengo, desses 32, 11 foram na direção do gol. 10 defesas do goleiro Léo Jardim, como já foi demonstrado aí, vocês vão ver mais uma vez a seguir. Foi o gol do Carrascal e o outro, não vou lembrar se foi bloqueado ou se... Enfim, bola na trave do Flamengo não teve ontem. Chutes a gol, 12 do Flamengo, 0 do Vasco. Finalizações na trave, 0 do Flamengo, 0 do Vasco. Chutes próximo ao gol, 12 do Flamengo, 1 do Vasco. Chutes bloqueados, 8 do Flamengo, 0 do Vasco. Chutes de dentro da área, 17 do Flamengo, 1 do Vasco. Chutes de fora da área, 15 do Flamengo e 0 do Vasco. Isso chama a atenção que o Vasco tem jogadores que chutam bem na direção do gol. Esse GB, apesar de ter colocado a bola para fora na única finalização com mais perigo do Vasco, ele é um bom jogador, um bom finalizador. Você tem o Andrés Gomes, que também, apesar da velocidade, finaliza bem. Coutinho, não preciso falar, jogador de seleção brasileira, que foi em outros tempos, e de grandes clubes europeus. E o Nuno Moreira. E o Vasco não conseguiu sequer arrematar de fora da área, porque a defesa do Flamengo estava muito sólida ontem, mas poderia ter arrematado de fora da área e nem isso o Vasco conseguiu. Agora, o Flamengo, se vocês observarem os vídeos de estatísticas que eu faço nos jogos de 2024 até aqui, o Flamengo tinha esse problema de finalizar de fora da área e ontem conseguiu isso num número altíssimo. Apesar de ser um primeiro jogo de temporada, os jogadores estavam confiantes e não ficaram naquele toca-toca infrutífero, mas o Flamengo conseguiu finalizar bastante na direção do gol, seja de dentro, mas principalmente de fora da área também. Grandes chances perdidas, uma do Flamengo, uma do Vasco. Passes em profundidade, um do Flamengo e um do Vasco. Passes, 10% dentro da área do Flamengo, 38% no meio de campo e 52% dentro da área do Vasco. Isso mostra o quanto o Flamengo concentrou o jogo no ataque do Vasco, no ataque do Flamengo, na defesa do Vasco, e o terço final do campo de ataque do Flamengo corresponde ao terço defensivo do Vasco, foi onde o jogo se concentrou e o Flamengo fez acontecer. Só não foi mais porque Papai do Céu ajudou o Vasco e o goleiro Léo Jardim estava numa noite inspiradíssima. Passe certo, 542 do Flamengo, 344 do Vasco. Laterais, 19 do Flamengo e 20 do Vasco. Acabou, né? Goleiro. Tá. Defesas do goleiro, 0 do Flamengo, 10 do Vasco. Grandes defesas, 0 do Flamengo e 4 do Vasco. Soco, 0 do Flamengo e 1 do Vasco. Tiro de meta, 1 do Flamengo e 14 do Vasco. Galera, e isso demonstra o seguinte, o Flamengo, se você observar, poderia ter usado o Rossi no jogo apoiado na saída com os pés mais vezes,
dado ao que o Vasco não oferecia ao Fla. E a estatística mostra aí 4 grandes defesas, mas eu contei pelo menos umas 6 ou 7 grandes defesas do goleiro do Vasco aí, mas os estatísticos trabalham de uma forma diferente. Mas o goleiro foi bastante exigido e mostra o quanto o torcedor do Vasco vai ter que rezar na temporada 2026. E eu vou achar é bom. Saudações rubro-negras para a torcida do Vasco, né? Mando as minhas saudações aqui. E sim, para a torcida do Vasco, porque vão ter que esperar para ganhar a gente de novo, né, pai? Porque do jeito que tá, Mais um ano. mais um ano pelo menos. E ano que vem, se bobear, vai ser só no Campeonato Carioca, hein? Né? Vamos torcer para que isso aconteça, porque eu quero é mais, galera. E vocês, o que acharam do jogo de ontem? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, hypa, compartilha. Saudações rubro-negras.